Oi, gente, boa noite. Tudo bem aí com vocês? A gente está começando agora a nossa live aqui às 8 horas da noite, 8 e 1. Tá bom, né? Um pouquinho de atraso. Essa sexta-feira tá chuvosa aqui em Juiz de Fora, não sei como é que tá na sua terra. Simão, tá chovendo por aí? Chovendo esperança para que chova. É. Aqui a chuva ainda Aqui, está graças, longe. não, aqui, graças a Deus, caiu uma chuvinha boa hoje durante todo o dia, então está uma noite bem refrescante para a gente começar essa nossa conversa. E eu já vou pedir para vocês que estão assistindo a nossa live, se puder, se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para dar visibilidade para o nosso conteúdo, para as nossas palestras. E se você se interessar, também compartilhe com quem você acha que vai se interessar também pela nossa conversa. Já tem outros conteúdos, outras palestras no canal, então vale a pena dar uma olhadinha, porque tem vários conteúdos para a gente conversar. Bom, hoje o nosso palestrante é o Simão Pedro, que vai falar com a gente. O tema é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas antes da gente começar essa palestra, essa conversa, a gente vai fazer uma prece inicial, né? Já que a gente está aqui nesse momento para falar da palavra de Jesus, então nada melhor do que fazer uma prece e deixar o ambiente propício para a gente receber todas essas informações. Vamos? Senhor Jesus, mestre amigo, espiritualidade amiga, presente nesse momento. Primeiramente, gostaríamos de agradecer imensamente essa oportunidade, estarmos conversando sobre a sua palavra nessa noite de sexta-feira. A gente espera que vários corações sejam alcançados com tudo que for falado hoje à noite. Te pedimos, Senhor, proteção, abençoai os nossos lares. Estamos em casa nesse período de pandemia. Estamos isolados, não estamos abraçando como gostaríamos aqueles que amamos. Mas é possível continuarmos em casa, ouvindo a sua palavra e aprendendo. Essa é a nossa missão e a nossa proposta para essa noite. Espiritualidade amiga, esteja presente, nos conduzindo com a sua palavra. Que assim seja. Gente, para quem não conhece Simão Pedro, é difícil, né? Quem não conhece Simão Pedro no meio espírita, ele é um expositor, conhecedor da doutrina, né? Que leva os ensinamentos do Brasil afora e até no exterior, né, Simão? E ele é professor, também mestre em educação, e hoje a gente vai conversar, como eu disse, sobre o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vamos começar, Simão? A palavra é toda sua, fica à vontade. Obrigado, obrigado. Vamos conversar um pouco. Primeiramente, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui com vocês. É com alegria que aqui estamos, virtualmente, né? Pegando essa chuva em Juiz de Fora, virtualmente, com muita alegria, torcendo para que essa chuva chegue aqui em Patrocínio, porque aqui estamos sob um calor muito forte. E agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Então nós agradecemos, e agradeço de coração essa oportunidade. E como foi dito, a proposta de assunto que nos foi trazida para conversarmos é essa: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O primeiro aspecto para nós pensarmos, para nós desenvolvermos, é a questão da realidade espiritual, dos mundos. O mundo espiritual, o mundo material. Esses são os dois mundos que nós temos. Nós temos diversos orbes no universo, mas mundos, filosoficamente falando, são dois: mundo espiritual, mundo material. E falam-nos os espíritos, lá na questão 85 do Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual ele precede ao mundo material e continuará existindo depois do mundo material, dizendo-nos então que o mundo espiritual é o mundo primitivo, ou seja, primeiro, é o mundo que precedeu ao mundo material. E é o mundo, por assim dizer, mais importante, porque ele continuará existindo. E por que dizemos isso? Para nos colocarmos numa condição de que, no mundo material,
nós estamos. Do mundo espiritual, nós somos. A realidade, por assim dizer, real de nós mesmos, os espíritos que nós somos, é o mundo espiritual. E aqui no mundo material, os acontecimentos significativos foram programados no mundo espiritual. Os acontecimentos que ocorrem conosco, pessoas encarnadas, espíritos, são programados, conforme vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos. Nós programamos o nosso gênero de encarnação. Nós programamos o nosso gênero de provas. Se nós programamos individualmente, também há uma programação coletiva. Também há, conforme vemos na questão 259 do Livro dos Espíritos, a programação dos grandes acontecimentos que ocorrerão conosco, seres individualizados, que mudarão o curso da nossa existência. Da mesma forma, grandes acontecimentos na humanidade também são programados no mundo espiritual. De maneira tal que os fatos ocorridos na Terra, no planeta, no mundo material, têm a sua matriz ideológica, por assim dizer, no mundo espiritual. Então, quando falamos Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e falaremos de certa forma, de uma historicidade, de uma história desenvolvida no mundo material, essa história do mundo material tem a sua gênese no mundo espiritual. Como que a obra de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ela é a história contada pela visão do mundo espiritual. É uma história da nossa nação, do nosso país, contada pelo prisma da espiritualidade, pelos acontecimentos preparados, organizados no mundo espiritual. Os acontecimentos históricos aqui do mundo material com matriz no mundo espiritual. Com essa matriz, essa gênese no mundo espiritual. Da mesma forma que acontece conosco, individualmente, há uma prova, há um elemento, um gênero de grandes acontecimentos em âmbito da humanidade. E é justamente essa ideia que nos traz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ali, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala de dois grandes acontecimentos, cuja matriz estava no mundo espiritual. Ele nos fala, nesse livro, A Caminho da Luz, da comunidade dos espíritos puros, falando-nos que essa comunidade dos espíritos puros havia se reunido duas vezes. A primeira, quando da formação do planeta Terra. A primeira, como formação do planeta Terra, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. A segunda vez que essa comunidade de espíritos puros se reúne foi para organizarem a encarnação de Jesus. 4 bilhões e meio de anos depois, se reuniram para organizar a encarnação de Jesus, mostrando-nos dois acontecimentos significativos: a própria criação do planeta, do mundo material, e a vinda daquele ser que dividiu a história em antes dele e depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. E essa organização, essa preparação para a vinda de Jesus, leiamos a vinda do Evangelho, da Boa Nova, dos ensinamentos que norteariam e norteiam a vida, não só humana, a vida espiritual, essa vinda de Jesus significativa, que veio trazer, filosoficamente, a árvore do Evangelho. A árvore do Evangelho. Aquela árvore que frutificaria. E aí, então, é um acontecimento de grande porte, talvez o maior dos acontecimentos desde a formação do planeta. Programado no mundo espiritual. Programaram a vinda de Jesus. Programaram a chegada dele para que ele trouxesse essa mensagem.
para o mundo ocidentalizado, por assim dizer, em maioria. Porque o mundo orientalizado trabalhava com essas ideias, trazidas por aqueles que antecederam a chegada de Jesus. Porque essa segunda reunião dos Espíritos puros não decidiu a encarnação de Jesus no sentido o ato encarnatório. Decidiu por organizar o processo, os elementos que precederiam a chegada de Jesus. A vinda de outros que antes dele, como que preparariam o terreno para plantar essa árvore do Evangelho. E assim acontece. Naquele meio, no Médio Oriente, que não é Oriente, não é Ocidente, vejam que interessante, naquela localização, começam a chegar as ideias do mundo espiritual. Figuras várias, não há dúvida, mas, didaticamente, nós vemos ali a figura de Abraão, aquele, por assim dizer, enviado do Cristo, que viria antecedendo a sua chegada, que saiu das regiões da Babilônia, das terras de Ur, e foi para a região do Médio Oriente, para a criação daquilo que no futuro chamou-se Canaã, aquela terra prometida, que o Senhor havia dito a Abraão, o Senhor do mundo espiritual, orientando Abraão para que ele, num processo nômade da época, fosse para aquela região, para a terra prometida. Ali, como que a primeira presença daquele que prepararia o terreno para a chegada do Evangelho na figura de Jesus. Nessa preparação, tivemos vários outros. Tivemos Moisés, que organizou aquela ideia do Deus único, do El Shaddai, que Abraão trazia, o Senhor dos Senhores, El Shaddai, e traz ali Moisés, num trabalho de longo tempo, a ideia do Deus único, o Yahvé, e além de Deus único, um Deus legislador, um Deus que tinha leis, que foram salpicadas de leis humanas também, mas Moisés traz essa mudança de conceito, como que, depois de politeísmos e politeísmos nas sociedades, nas civilizações, vem um momento revelador de um monoteísmo, mais um preparo para a árvore do Evangelho. Figuras como Elias, o profeta, figuras como Samuel, o juiz, figuras como Saul, o rei, Salomão, o rei, figuras que antecederam Isaac, Jacó, essas pessoas, esses seres espirituais encarnados, que vieram com as missões diversas de criar as bases para a árvore do Evangelho, para a chegada do Cristo que nos traria e nos trouxe a árvore do Evangelho. Essas figuras todas foram preparando o terreno, como que os Joões Batistas, no plural, preparando o terreno para a chegada de Jesus, para o momento em que Jesus estaria aqui, trazendo a boa nova, trazendo as palavras de vida, como nos falou o apóstolo Pedro, como falou o apóstolo Pedro para Jesus, tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna, disse o apóstolo Pedro. Todos esses acontecimentos preparando. Grupos de outros povos que também receberam emissários no Oriente, Forri, Confúcio, nas regiões do Médio Oriente também, Hermes. E assim, doutrinas, ideias foram chegando, mas todas preparando o terreno para essa boa nova. E aquele mundo médio oriental caminhando para o Ocidente começou a desenvolver esses pensamentos, começou a difundir esses pensamentos. Aquele grupo, por assim chamar, hebreu, começou a levar as ideias, começou a propagar as ideias que caminharam para o Ocidente. E fala-nos o Espírito Emmanuel que esses grupos, esses povos, eram espíritos encarnados na Terra, mas advindos de outras regiões siderais, como que trazendo conhecimentos
E Emmanuel, didaticamente, só didaticamente, divide esses grupos de espíritos, chamando-os de indo-europeus, arianos, egípcios e israelitas. Não significa os habitantes do Egito, não significa os habitantes de Israel. Eram grupos de características de pensamento filosófico. Grupos de espíritos, não eram extraterrestres, não eram ETs, não é isso? Grupos de espíritos que habitavam em outros orbes e desencarnados encarnam na Terra. Durante um tempo aqui ficaram esses espíritos. E cada um desses grupos tinha uma característica. E o grupo israelita era o grupo que nessa civilização anterior que eles viviam, era um grupo que cultivava a realidade do Deus, Deus único. Era aquele grupo que tinha o conhecimento, por assim dizer, do sagrado. Mas que deixou esse orbe, deixou esse conjunto de moradias, de moradas, por causa do exclusivismo, do orgulho, de segurar para si, para esse povo, todo esse conhecimento. E aqui chega esse grupo de espíritos, trazendo esses conhecimentos, esses nomes citados, trazendo esses conhecimentos, trazendo essa ideia do Deus único, o Deus manifesto, o Deus epifânico, preparando o terreno para o plantio da árvore do Evangelho. Até que, então, no processo dessa programação, chega Jesus. Encarna Jesus. Encarna no seio daquele grupo de espíritos, daqueles espíritos israelitas. Não os israelitas habitantes no sentido material da palavra, mas israelitas no sentido filosófico da linha de conhecimento religioso que Emmanuel nomina esse grupo de espíritos. E aí, então, naquele meio, Jesus vai reforçar os ensinos que esses outros já haviam trazido e vai alterar aquilo que se fazia necessário e vai trazer novos ensinamentos. Esses novos ensinamentos, essas boas novas, é o que nós chamamos de Evangelho. E Jesus foi dizer: eu não vim destruir a lei. Eu não vim desfazer o que está feito. Ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Como que a nos dizer que, embora ensinos importantes tivessem chegado, era necessário ajustá-los. Havia ainda a mescla daquilo que era, por assim dizer, divino, daquilo que estava ainda no mundo material, das vontades pessoais. Havia ainda confusões entre a lei de Deus e as leis humanas atribuídas a Deus. E Jesus veio então, dizendo: não vim destruir a lei de Deus, mas dar-lhe o seu cumprimento. E ali ensaia, ou melhor, planta a árvore do Evangelho, no seio da região, no seio de Israel, no seio daquele grupo de espíritos que conheciam a realidade da vida espiritual, que conheciam o sagrado, tanto que era o povo que se sentia eleito, mas na verdade, o povo necessitado. Porque vários outros povos, principalmente do Oriente, passaram a viver a mensagem que Jesus trouxe, aceitando-a dos outros emissários. Mas não. Naquele local, e para efeito do Ocidente, era preciso que o próprio Cristo viesse e demonstrasse e ensinasse. E ali, então, ele planta a árvore do Evangelho. Ele ensina-nos e vai resumir a lei, os profetas, vai resumir numa palavra: amor. Dizendo-nos que amar a Deus e amar ao próximo, nesses dois mandamentos, resumia-se toda a lei e os profetas. Como a nos dizer: eu vim cumprir verdadeiramente a lei. E o que é a lei? O amor. O que é a árvore do Evangelho? O amor. O fruto dessa árvore, a nossa conduta amorosa. E ali planta essa árvore. Filosoficamente, óbvio, simbolicamente, planta essa árvore do Evangelho. Volta ao mundo espiritual.
retorna ao mundo espiritual. Ficam aqui. Aqueles outros seres que dividiram esse trabalho de Jesus. Os seus apóstolos, os seus discípulos, 12 apóstolos, porque depois restituíram o lugar de Judas na figura de Matias, e N de outros discípulos. E como que? Para que essa árvore do Evangelho pudesse frutificar, para que ela pudesse ser regada, crescesse, aumentasse os galhos, gerasse os frutos. E esse grupo trabalhou. A primeira era, o primeiro momento da árvore do Evangelho, que nós chamamos a era apostólica, que foi sucedida pela era chamada dos pais da igreja, a patrística, que foi sucedida por outras eras. E durante tempo, aquele evangelho estava ali na Palestina, aquela árvore do evangelho ali naquele local, tentando ramificar, tentando expandir os seus galhos, precisando que fosse regada. E ela começa a ser deslocada. Para outros locais que pudessem dar condições de florescer, condições de expandir. Aquele pensamento vai entrando para um outro grupo de espíritos, os indo-europeus, aqueles espíritos que também, tal qual na mesma época dos israelitas, chegaram, encarnaram. E aí, embora a raiz mantivesse em Israel, essa árvore gerava galhos na Europa, hoje Europa, na Eurásia, naquela região chamada Ásia Menor. Diversos seguidores foram levando essa mensagem, a começar por Paulo, em Antioquia, na Tessalônica, na Grécia, levando essas ramificações, esses galhos da árvore do Evangelho. A sombra da árvore do Evangelho já chegava até a Europa. Aqueles ensinos de Jesus já estavam ali. No século IV, começou a se formar instituições, como que colocando o ensino em lugares fechados, colocando a candeia debaixo do alqueire. E aquilo que era um ensino livre, um ensino de amor, de convite ao amor, transformou-se num elemento institucional. Surgiu uma instituição. Aquilo que eram as eclesias, os pequenos grupos, transformou-se numa grande instituição. No século IV, tivemos a ação humana institucionalizando uma ideia que era livre. Tivemos o Edito de Milão, por Constantino. Tivemos o Concílio de Nicéia em 325, o Edito de Milão em 312. Tivemos a institucionalização e oficialização daquilo que era uma ideia, virou uma religião. A institucionalização pelo imperador Teodósio, nos anos 360, 370. E daí para frente, a instituição cresceu. E era preciso que essa árvore do Evangelho, então, pudesse entrar em outras regiões, em solos de corações mais abertos. Porque essa mensagem de vida, essa mensagem de salvação, no sentido de autossalvação, precisava sair do intelecto que as filosofias criaram, das filosofias religiosas, e chegar ao coração, para que acontecesse aquilo que Jesus havia dito. Graças te dou, Pai, que ensinastes tais ensinos aos simples e humildes, e escondeste-os dos doutos. Escondestes tais ensinos dos doutos e revelastes-os aos simples e humildes. E como todo grande acontecimento no mundo material é precedido no mundo espiritual, movimentavam-se os espíritos para fazer com que essa história acontecesse. Começaram então, mesmo ainda na Europa, porque tudo isso voltado para o Ocidente, já que o Oriente caminhava com respeitabilidade àquela ideia. O Oriente não institucionalizava, mas o Ocidente, o orgulho humano, foi institucionalizando. E aí,
do mundo espiritual, eles entenderam que era hora de chegar novos espíritos, com conhecimentos outros que pudessem movimentar a história material, que pudéssemos perceber que o planeta era maior do que se imaginava, que não havia mais o final dos mares, que haviam terras outras. E aí começaram as migrações espirituais, e nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que aqueles grupos entendedores do passado, os grandes navegadores do passado, os fenícios, os espíritos que no passado estavam na Fenícia, os navegadores, encarnam-se na Península Ibérica. Aqueles legisladores romanos antigos encarnam-se na Inglaterra. Aqueles sábios bizantinos de Bizâncio encarnam-se na Itália. E esse período do século IV, século V, século VI foi fértil. Foi fértil porque renascimentos, assim, não numa forma absoluta, não porque havia morrido, renascimento no sentido de afloramento. Afloraram-se novos rumos, novas ideias. Surgiu aquilo que a história passou a chamar de renascimento cultural, nas artes, na literatura, no conhecimento, por assim dizer, científico, à época. O renascimento comercial, novas rotas surgindo para a integração dos povos por meio do comércio. O renascimento religioso, por meio de questionamentos daquela instituição que limitou o ensino do Cristo. Surgiu ainda no século XI movimentos que nós chamamos de cismas, divisões, por causa do pensamento religioso. Mas no século XVI, um movimento mais forte de repensar a religiosidade que estava abafada pela religião. Que aí o mundo passou a chamá-lo, a história passou a chamar esse renascimento religioso de reforma, em que se questionou agora não mais a instituição, mas queria-se o ensino, a ideia. No precedente a isso, encarnam-se então em Portugal, na Península Ibérica, naquele momento da União Ibérica, espíritos que entendiam das navegações. E aí forma-se, na encarnação de um espírito Riléu, na figura de Henrique de Sagres, e encarna esse espírito Riléu, ou Elio, se assim quiserem, um dos sábios do pensamento hebreu, da escola de Riléu, uma escola do pensamento filosófico hebreu. E ali, então, a escola de Shammah, a escola de Riléu, e encarna o espírito Riléu, a convite do Cristo. E ali desenvolvem-se os conhecimentos náuticos, figuras como Bartolomeu Dias, Cabral, figuras como Colombo, Vasco da Gama, esses grupos, essas pessoas chamadas históricas, espíritos encarnados, que começaram os processos de busca de novos caminhos, de descobertas, até que se chega a uma terra simples, de povos simples, de povos que não digradiavam pela religião, de povos que não debatiam pensamentos filosóficos e teológicos, povos simples, chamados de índios porque achavam eles que haviam chegado na Índia. Mas aqueles povos que aqui primeiro chegaram, há 15 mil anos ou mais, e chegaram e desenvolveram-se, apartado daquele grupo, apartado daquele pensamento eurocêntrico, e entendia então o alto, que essas terras, por esse lado primitivo, não no sentido pejorativo, nesse lado primitivo no sentido de ignorância que começava a crescer, o entendimento seria um bom solo, não mais para os galhos da árvore, mas para colocar a raiz da árvore. E os galhos continuariam. E assim foi fazendo. E esse grupo foi desenvolvendo. Chegaram esses seres, vindo do mundo europeu, no achamento do hoje Brasil, do hoje América, do achamento, não do descobrimento, do achamento,
porque sabiam da existência, só não sabiam onde, mas que existiriam essas terras, sim. Tanto que o Tratado de Tordesilhas foi marcado, num primeiro momento, a 100 milhas náuticas das ilhas de Cabo Verde. E 100 milhas náuticas dividia o planeta, a Terra, entre Portugal e Espanha. A ocidente da linha imaginária, território seria ocupado pela Espanha, a oeste, Portugal. Só que as 100 milhas não era suficiente para ter terra. Então alteraram o Tratado de Tordesilhas para 300 milhas marítimas. Aí sim, o tratado, aquela linha imaginária, passa sobre as terras da América. E a divisão é tão forte que o rei, Francisco I, o rei da França, reclama ao Papa, dizendo: onde está escrito no pensamento de Adão que a terra é para ser dividida entre Portugal e Espanha? Por que não para os outros também? Esse era o momento. Era o momento histórico, o momento das revoluções do pensamento, das condutas. E aquela árvore já estava sendo organizada para chegar a essas novas terras. As terras que Jesus foi dizer a Ismael, filho de Agar, quando encarnado, lá na descendência de Abraão, foi dizer a esse espírito Ismael: essas terras serão para o Evangelho. Movimentos europeus foram acontecendo. Esses movimentos de reformas, por assim dizer, religiosas, esses movimentos de renascimento de pensamentos religiosos, inclusive no século XIX, com o pensamento religioso, que é a chegada do Espiritismo, que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi dizer que o Espiritismo veio no momento, na hora psicológica das grandes transformações, ajustar o espírito humano. Hora psicológica das grandes transformações. Como a nos dizer que no século XIX é que a maturidade estava por acontecer. E aquele país, aquela colônia, que a história, olhada pelo prisma espiritual, dá para perceber nessa história toda a ação, todo o propósito do mundo espiritual. Para cá vieram aqueles povos simples, aquele grupo que muitos na história chamaram de deserdados. Mas vieram para a América. A teoria do destino manifesto cria aquele grupo, os Quakers da Europa, da Escócia, vêm para a América, fundam pela teoria do destino manifesto, estavam destinados a trazer a palavra, o ensinamento. Fixam-se ao norte, aquele grupo que eram os huguenotes lá da França, que fugiram para a Escócia e depois vieram para a América. Os huguenotes que transformaram-se nos Quakers, que vieram para a América. E naquela teoria, um movimento histórico chamado de negligência salutar, que fez com que a metrópole não olhasse para a colônia, as 13 colônias inglesas, por questões e problemas internos da metrópole, e aquela negligência salutar permitiu o povoamento, permitiu uma certa independência de pensamento e uma vivência religiosa apartada da colônia, da metrópole, chamado de negligência salutar. Nas chamadas colônias, na chamada América Espanhola, América Ibérica, Espanhola Portuguesa, acontecendo os desenvolvimentos. E o Brasil? O Brasil colonizado, uma palavra forte, colonizado. Mas a história foi mostrando que esse Brasil tinha outras missões. E a colonização do Brasil foi um pouco diferente. O Brasil, por todo o período, passou por diversas situações e manteve a unidade. A América Espanhola se dividiu em diversos países. A América Portuguesa continuou um só. Um país continental. Por quê? Acontecimentos foram contribuindo para isso. Acontecimentos aparentemente aleatórios. Napoleão na Europa, destinado para a sua encarnação a unir os povos, mas pelo orgulho e vaidade, quis uni-los pela força. No capítulo 38 do livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, nós temos um capítulo chamado Kardec e Napoleão, que eu sugiro a leitura, porque o tempo não nos permite analisar. Mas ali, naquele capítulo, Kardec e Napoleão, Cartas e Crônicas, está ali, no mundo espiritual, aqueles espíritos compondo uma reunião,
e da terra é trazido o espírito Napoleão, que esperava-se que na sua encarnação ele pudesse unir os povos, mas ele não uniu, ele juntou pelo belicismo, pelas guerras. E essas invasões napoleônicas, esse bloqueio continental que Napoleão cria para limitar a Inglaterra, provoca, leva a um fato histórico que da metrópole sai o governo e vai para a colônia, a vinda da família real para o Brasil. E com a vinda da família real, malgrado todos os erros, o Brasil se mantém uno, não se desfacela. Ele é elevado a Reino Unido. Do Brasil emanam as regras para a metrópole, como que uma inversão, mesmo nível. O contato com os outros povos se fazia direto, não era mais via metrópole, porque a família estava no Brasil. Erros diversos, sim. Erros crassos, sim. Mas, no mundo espiritual, observava-se o resultado futuro. Um resultado futuro. E essa chegada da família real, que depois retorna para as discussões do trono na Europa, leva aquele país, aquela colônia, que havia sido elevada à condição de Reino Unido, ter que ser rebaixado. E isso já não mais podia acontecer. As forças espirituais levavam à frente. E fala-nos Humberto de Campos, que do plano espiritual, um ser espiritual, que aqui é encarnado no século XVIII, chamado Tiradentes, do mundo espiritual, ele sussurra nos ouvidos de Pedro I, para que ele desse, simbolicamente, o grito da independência. Aquele ânimo para a independência. Diz-nos Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aquele grito foi um sussurro de Tiradentes para nos ouvidos de Pedro I. E antes dele, antes desse sussurro, Dom João VI já havia dito a Pedro I: faça tu a independência antes que o outro faça. E todo esse conjunto, com todos os erros, porque vários foram os erros, o mundo espiritual foi conduzido. Chega-nos a figura de Pedro II, ainda jovem. Teve que se antecipar à sua maioridade para que ele pudesse reinar. E essa figura, Pedro II, fala-nos Humberto de Campos, que tratava-se de um dos seguidores do Cristo pós-Cristo, de um dos seguidores dos apóstolos, Longínios, um centurião romano. E aí diz Humberto de Campos que encarna Longínios, aquele centurião, narrado no capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos. Aquele centurião que tornou-se um cristão que unia as pessoas. E encarna Pedro II, na figura de Pedro II, para que a unidade pudesse ser mantida. E assim foi mantendo a unidade. Vejamos que a árvore do Evangelho ainda não plantada estava em processo de transmutação. O país precisava se desenvolver em termos de estrutura mental. E aqui estou salpicando fatos históricos que sugiro que leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Fato do Evangelho. E nessa figura de Pedro II, nós temos uma integração. Hoje, a história oficial, por assim dizer, que não é um termo adequado para a história, porque a história muda com as escolas. A escola dos análises, uma escola historiográfica muito forte, Lucien Febvre, grandes pensadores, Jacques Le Goff. Mas a história vai mudando os conceitos porque vai se repensando. E hoje, a história revê a figura de Pedro II. Não mais dizendo que era aquele governante sem força, aquele governante apático, mas um homem de cultura, um homem de respeitabilidade nobre. Tem um livro que eu sugiro a leitura, Sob as Barbas do Imperador, um livro histórico, de história, historiográfico, por assim dizer. Não um revisionismo, mas observando que certas condutas, certos elementos auxiliaram
para manter a unidade territorial, muito maior do que aquela unidade territorial espanhola que se desfacela em diversos países. Mas a unidade continua no Brasil. E nesse momento, já é o coração do mundo. O coração do mundo. Ainda não a pátria do Evangelho. O coração do mundo. Por quê? Porque aqui recebia e recebe diversos povos, de diversas naturalidades, de diversas religiões. E assim já o era. Infelizmente, cometeram erros vários esses que estavam por trabalhar pela unidade. Tivemos erros sérios, históricos, karmas, por assim dizer, coletivos, sim. A escravidão, um dos erros gravíssimos. As guerras cisplatinas, como a Guerra do Paraguai, erros crassos. Mas, malgrado isso, a unidade segue. Porque há um plano espiritual, o coração do mundo. Esse coração do mundo, em que no mesmo solo, um muçulmano e um judeu dividem a mesma rua. Você encontra uma mesquita ao lado de uma sinagoga, em frente a uma sinagoga, uma mesquita. Aqui, nesse grupo, nós tivemos toda essa estrutura, todo esse pensamento, esse coração, o sentimento, recebendo esse grupo. Aqui, budistas, islamitas, judeus, cristãos, ateus, dividem o espaço sem digladios, sem lutas, pensamentos diferentes, mas sem conflitos religiosos. Tornou-se o Brasil a nação da religião, ou das religiões. Do ponto de vista espírita, a maior nação. Aqui floresce o espiritismo. Daqui saem os frutos para o mundo. Então era o país já coração. Coração. Faltava o Evangelho. Coração do mundo, mas ainda não a pátria do Evangelho. A árvore foi trazida. A árvore do Evangelho foi transplantada. A árvore do Evangelho foi plantada. Mas não deu frutos ainda. Não. Ainda faltam esses frutos reais, verdadeiros, mas a árvore está plantada. O coração do mundo aconteceu. A maioridade acontece quando, diz então Humberto de Campos, com a proclamação da República, o Brasil entra na maioridade. Não enaltecendo esse ou aquele sistema político-governamental, não, os espíritos não atuam com isso. Mas dizendo maioridade no sentido de que passou por tempos, movimentos diversos. Não quer dizer que atingiu a plenitude da bondade, mas a maioridade intelectual, o suficiente para tentar desenvolver a fraternidade. O coração do mundo já estava pulsando. E, repito, é o país em que se tem um islamismo moderado, o judaísmo sereno, o budismo dócil, o cristianismo nas suas diversas escolas, equilibrado. Volto a dizer, aquilo que lá fora eram digladios, aqui são povos que se irmanam. Se irmanam. Ajudam uns aos outros sem perguntar qual origem étnica. Temos os desvios? Temos. Temos as discriminações? Temos. Mas isso são falhas humanas. O propósito continua. O evangelho não é plantado. A árvore é plantada. O fruto depende do trabalho que se tem para que essa árvore frutifique. E os frutos dessa árvore somos nós.
Não temos o evangelho plantado, desculpe, não temos o evangelho frutificado, porque nós não estamos sendo bons frutos. Porque quem está no país hoje? Nós. Nós estamos encarnados nesse coração do mundo para tentar desenvolver a pátria do evangelho. O Brasil não é perfeito. Israel não era perfeito quando ali chega o Cristo. A França não era perfeita quando lá chegou o Espiritismo. O Brasil não é perfeito para a árvore do Evangelho, mas é solo fértil, propício, desde que não incorramos, nós que aqui estamos, não incorramos naquilo que incorreu no passado, aqueles seres que tinham essa missão. Jesus nasceu no local onde dele se necessitava. Jesus não nasceu porque eles eram os povos eleitos, nasceu porque eram os povos necessitados. O evangelho não foi trazido para o Brasil porque é o país eleito, mas porque é o país necessitado. É o solo pronto que precisa ser arado, adubado. Somos atrasados em tecnologia? Sim, talvez sejamos. Somos doentes? Sim, mas com potencial de cura. Jesus escolheu 12 homens comuns que erraram, que deslizaram, mas que se fortificaram e cresceram justamente nos seus erros e transformaram em acertos. Ele escolhe 12, os 12 melhores homens que ele tinha. Os melhores. Um nega, um trai, e todos os 11 fogem quando ele é preso. Olha que turma boa que ele escolheu. Eram pessoas comuns. E por serem pessoas comuns, é que os seus feitos foram extraordinários. Porque se fossem pessoas extraordinárias, seriam comuns esses feitos. Mas por serem pessoas comuns, como somos, com os seus erros, com os seus potenciais virtuosos, é que fizeram coisas extraordinárias. A extraordinariedade dessas pessoas estava na comunalidade do que elas eram. A extraordinariedade dessas pessoas estava na comunalidade do que elas eram. A extraordinariedade desse país precisa também sair da comunalidade daqueles que aqui estamos. Apesar dos nossos deslizes, dos erros, da imperfeição, seguir, servir. É um país que tem a tradição para as coisas do espírito. É uma sociedade que tem o potencial, desde que coloque o seu desenvolvimento. É aqui que precisamos pensar. Maior nação espírita edificou-se sobre o aspecto moral, religioso. Na Europa, esse pensamento espírita se edifica na ciência. Aqui no Brasil, ele edifica-se na moral, na religiosidade. Não é que aqui o espiritismo foi tomado pela religião, é que aqui a base do sentimento coletivo era a religiosidade. E é natural que comece por aquilo que existe e caminhe para o campo filosófico e científico. Na França, a filosofia já campeava, a ciência já seguia. É natural, então, que lá o espiritismo e na Europa tomasse esse aspecto em primeiro plano. E veio para cá para estagiar nesse outro plano. E daqui está saindo para o mundo. É esse o aspecto. Figuras nobres nós tivemos no Brasil. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico, Irmã Dulce, Joana Angélica, Maria Quitéria,
uma das mártires da independência, Maria Quitéria. Joana Angélica Soror, Joana Angélica, Madre Superiora do Convento da Lapa, que foi um ícone, foi um símbolo da resistência no processo de independência, que foi morta pelas baionetas portuguesas por não permitir a entrada desses soldados no convento. Um dos espíritos fortes aqui encarnados, Joana Angélica. Lá na independência, Maria Quitéria. Irmã Dulce no processo recente. Quantos exemplos nós temos? Mas apontamos os maus exemplos. Falamos de A, de B, de C como os maus exemplos. E os bons exemplos que nós temos. E aqueles bons exemplos anônimos. Que socorrem os caídos. Que só erguem. Que atam as feridas. Que levam o alimento. Não foi justamente o povo anatemanizado, tido como réprobo, que Jesus trouxe para falar da caridade? O samaritano? A parábola não é do bom samaritano, povo desprezado pelos judeus? Como quer nos dizer que o potencial existe quando se quer fazer, ele se desenvolve? Então aqui, quantos exemplos anônimos nós temos? Quantos bons samaritanos nós temos? E por que fitamos nos exemplos maus e não enaltecemos os exemplos bons? Aí sim será a pátria do Evangelho. Ainda é o coração do mundo pulsando, irrigando o mundo com esses bons exemplos. Mas o Evangelho, o amor, a amorosidade, o respeito, é um potencial. Não deixemos que essa árvore seja transplantada. Façamo-la dar frutos, que somos nós os jardineiros. Somos nós os que podemos assim fazer. Nós todos, irmanados. Não interessa escola religiosa. Irmanados. De quem é a responsabilidade para que seja a pátria do Evangelho? Nossa. Nós que aqui estamos. Nós. Por que não servir, trabalhar? Por que não abrir os olhos para os vários, inúmeros exemplos grandiosos que nós temos de amorosidade, afetuosidade, respeito humano? Não precisamos bradar, levantar armas, nem a arma da fala ferina. Precisamos é não estar com os corações empedernidos. É esse o aspecto. Então muitos dizem, como o Brasil será, como o Brasil é a coração do mundo, a pátria do Evangelho, se temos essa balbúrdia. O coração do mundo é sim a pátria do Evangelho. Depende de nós. A pátria do Evangelho depende de nós. Porque nós, todos nós, podemos ser evangelhos vivos. E aqui não falo nós, só Brasil, falo nós, os que estamos na Terra. 7 bilhões e meio de pessoas, ou mais. Por que não? E se falarmos então de Brasil, e se são os espíritas que dizemos que é a pátria do Evangelho, a responsabilidade é nossa então, para que esse fruto possa ocorrer. E o Espiritismo tem como máxima o instruí-vos, mas primeiramente tem o amai-vos. Espíritas, diz o Espírito de Verdade, amai-vos. Eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. E, logo em seguida, o Espírito de Verdade traz uma assertiva. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz lá o Espírito de Verdade:
Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Parafraseando, então, nós podemos dizer: o potencial da pátria do Evangelho está aqui. Os erros que aconteceram e fizemos no passado não é pela árvore do Evangelho, é pela nossa conduta, as nossas ações. A origem disso é humana. E essa árvore, ela sempre ficará plantada no solo que puder irrigá-la. Cuidemos de irrigar esse solo para que essa árvore para que não seja necessário que essa árvore seja transplantada para outros rincões. Continuemos o coração do mundo. Mas comecemos a entender que já é hora da pátria do Evangelho. Agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Seja para estar aqui com vocês. Desculpe-me se porventura não abarquei o propósito que esperavam para o tema. Mas agradeço essa oportunidade. E mais uma vez, deixo aqui a ideia de que o Evangelho só tem vida quando nós vivemos o próprio Evangelho. Que Deus nos abençoe e agradeço a todos vocês, mineiramente falando, Deus lhes pague. Simão, nós que agradecemos essa oportunidade, essa aula. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. É muito interessante ouvir a história pelo prisma espiritual, né? O Brasil tem passado por tantas coisas que deixa a gente, sinceramente, desanimado, né? Falta, às vezes, esperança. E ouvir você traz a esperança e também puxa um pouco dessa responsabilidade para cada um de nós, né? De focar nos bons exemplos, no que a gente tem aqui no Brasil de bons exemplos, e trazer essa responsabilidade para cada um semear um pouco e fazer com que a gente tenha um país melhor, né, Simão? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi muito esclarecedor, tenho certeza que todo mundo gostou. Estava olhando aqui os comentários, a gente está falando aqui de Minas Gerais, né, de Juiz de Fora, de Patrocínio, mas nós temos amigos aqui, ó, também de outros lugares de Minas Gerais, de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba. Então, assim, que bom, né, que outras pessoas de vários cantos aí do país puderam ter essa oportunidade de te ouvir. Muito obrigada. Eu queria, gente, já fazer um convite. Amanhã a gente tem uma roda de conversa também. Simão, fica o convite aí para você também, se quiser nos ouvir, tá? A gente tem uma roda de conversa amanhã, imperdível. Quem vai participar com a gente vai ser o Elilson Fonseca, que é presidente da AME, Aliança Municipal Espírita aqui de Juiz de Fora, a Luciana Barbosa, que é psicóloga e também é diretora do Departamento de Assuntos da Família da AME, e também o médico Kleber Maurício, também expositor espírita. O assunto, a gente vai conversar, o tema família, os desafios da família aí no século XXI. Então, nós temos um médico, uma psicóloga, o presidente da AME. Então, vários assuntos vão ser abordados amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Vai poder fazer perguntas, você que quiser participar. Vários assuntos muito interessantes. Então, eu também vou estar aqui junto com vocês às 4 horas da tarde, amanhã, neste sábado. Mais uma vez, Simão, muito obrigada. A gente vai fazer a prece de encerramento. Vamos lá? Senhor Jesus, misericordioso, que nos ampara, nos protege. Chegou o momento, enfim, de agradecer por esse momento, por essa oportunidade tão rica, pela oportunidade que a gente está tendo de crescer mais um pouquinho, de abrir os nossos corações e as nossas mentes, para deixar entrar a sua palavra, a sua sabedoria, que mais janelas possam abrir em nossos corações, que os nossos olhos possam ver com mais clareza os seus ensinamentos. Senhor, dai-nos o equilíbrio diante
de tantas provações que o Brasil tem passado, o Brasil e o mundo, que nós tenhamos equilíbrio e que a gente possa contribuir para melhorar com amor, com os bons exemplos, como disse o nosso querido Simão. Muito obrigada, espiritualidade amiga, que esteve aqui conosco nesse momento. Que essa energia boa, esse fluido que paira no ar, que possa nos acompanhar. Que tenhamos todos uma ótima noite. Amor e paz a todos vocês. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Simão. Então, gente, amanhã, às 4 horas da tarde, mais um encontro para a gente falar sobre os desafios da família. Quem puder, dá um like aí nessa palestra para compartilhar e que a palavra chegue em mais corações. É isso que a gente quer. Simão, obrigada, boa noite. Um beijo a todos. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.